Olá pessoal, então conforme prometido no último vídeo, aí está o mesmo sistema decodificador de controle de portão, só que agora usando um PIC 16F877A e programação em C, utilizando o micro C. Aqui o hardware é basicamente o mesmo, né? Usando ali, claro, com exceção das conexões aí inerentes ao PIC 16 F877. A única diferença, sim, que eu chamo a atenção é que no PIC 16 F88 a interrupção externa e o módulo CCP usavam o mesmo pino, que era o RB0. Até eu tinha a opção lá de usar o RB3 no 16F88, mas eu configurei ele então para usar o RB0, que assim usava o mesmo pino da interrupção externa. Já que no 16F877 a interrupção externa está num pino, tá? Que é o RB0, é o pino 33 do PIC, e o módulo CCP, pelo menos o CCP1, usa o pino RC2, tá? Que é o pino 17 do PIC. Então, como vocês podem ver, aqui eu tenho dois fios saindo do módulo RF, tá? Módulo receptor de RF. Um vai para o pino 17, então, que é o pino do módulo CCP, tá? E o outro vai para o RB0, lá, que é o pino 33, que é o pino que usa a interrupção externa. Então, aqui eu tenho o controle, tá? Eu vou acionar aqui o controle e vocês vão ver os mesmos códigos que eu tinha no vídeo anterior, tá? Acessem lá o vídeo anterior, vejam os códigos lá. Então tá aí. Então ele decodificou corretamente, botão esquerdo, agora vamos ao botão direito. Vejam que os três primeiros códigos permanecem igual, modifica apenas o último, tá? Então botão esquerdo de novo, botão direito de novo. Beleza? Então agora eu vou passar a explicação do código utilizando a linguagem C. Vamos lá para o micro C. Ok, estou aqui no micro C, então vou explicar para vocês o código. Não vou entrar em detalhes aqui da criação do projeto, tá? Isso aí vocês encontram em vários vídeos na internet, como criar um projeto em micro C. Eu deixei disponível aí para download esse código fonte, dê uma olhada aí na descrição do vídeo, tá? Tem o código fonte, o arquivo .c e o arquivo de projeto também aqui no micro C. Mas eu vou dar uma olhada aqui. Onde é que está? Deixa eu achar aqui. Aqui. Então só para vocês, eu estou usando aqui um clock de 8 MHz, tá? Lembrando que o PIC 16F877A não tem oscilador interno, então eu estou usando lá um cristal de 8 MHz. Então aqui estão as configurações de projeto que eu estou usando, beleza? Então eu começo aqui definindo uma saída, que é onde está o meu LED, no pino RD2, tá? Aí eu defino aqui basicamente aqui, pessoal, eu estou usando a mesma sequência lá do programa em Assembly, tá? Então, com algumas modificações, naturalmente, tá? De novo, eu não sou muito bom aqui na linguagem C, então quem aí tem um domínio maior da linguagem já pode, de repente, visualizar aqui maneiras mais simples ou mais sofisticadas de fazer esse código aqui, tá? Mas tá aqui ele funcionando, então ele pode servir de base aí para vocês. Então aqui eu defino o meu registrador, a minha variável flags, tá? Onde eu vou ter estas flags aqui, a borda no bit 0, o modo no bit 1,
o grava bit no bit 2 e eu tive que criar aqui mais 2 bits, mais 2 flags aqui, o carry in e o carry out, tá? No bit 3 e no bit 4 aqui do flags, tá? Pulso agora, eu estou usando uma variável de 16 bits do tipo int, tá? Embora aqui o assembly ele quebre esse pulso aqui em pulso 1 e pulso 0 e pulso 1, tá? Se vocês clicarem aqui nesse ícone aqui, vocês vão ver o programa em assembly, beleza? Como é que ele foi construído em assembly. Então, como o 16F877 é de apenas 8 bits, então na realidade, lá no assembly ele quebra esse pulso aqui, essa variável pulso, em duas variáveis. Aí nós temos aqui já tinha lá no assembly, né, o código 0, 1, 2 e 3. Tranquilo. Aqui eu tenho as minhas declarações de funções, tá? São as funções que eu estou usando, a Nextion valor, Nextion txt e a Nextion comando, tá? E eu criei aqui uma função rotaciona, tá? Que nós vamos ver também eu vou explicar aqui essa função. Aqui nós temos as interrupções, tá? Eu vou voltar aqui na explicação das interrupções. Nós temos aqui a função void, que é a nossa principal aqui, né, do C, aqui corresponderia aqui a minha função início, a minha label início lá no assembly. Então aqui eu tenho a configuração, eu desabilito os comparadores, configuro todos os pinos como digitais. Aqui eu já configuro o option reg, defino RB0, o pino RB0 como entrada, defino RC6 aqui como saída, tá? O restante do tri-C aqui do porte C é entrada, defino o pino RD2 como saída também, tá? Aqui a configuração do módulo AUSART, tá? Configurado aí para 9600 bps. Carrego os valores aqui da mesma forma lá que foi feito no assembly, o valor 70 e o valor 80 para os registradores CCPR1. Já configuro o CCP1COM para modo de comparação, tá? Desligo o timer 1. Então percebo que eu estou usando praticamente a mesma sequência do código lá em assembly, tá? Crio aqui um delay de 400 milissegundos usando a função delay-ms. Aqui essa aqui é uma função do micro C. Ligo o módulo UART, tá? O módulo serial. Faço aquela transmissão do stop bit, tá? Para a tela Nextion. Se você quer saber mais aqui sobre a tela Nextion, procure aí no meu canal. Eu tenho ali uma playlist com 20 e poucos vídeos onde eu destrincho aqui a tela Nextion, tá? Ensino aí a interface, tudo, tanto em assembly como em C, tá? Então aqui lá tem a explicação do porquê essa sequência aqui. Aqui eu faço a inicialização das variáveis, timer 1, tá? Zerando o timer 1, zerando a flags, zerando o pulso, zerando os códigos aqui de 0 a 3, zerando o PIR1, tá? Para zerar a flag lá de interrupção do módulo CCP. Habilito as interrupções, tá? O bit G e E aqui do intcom, o bit P e, então habilito as interrupções gerais, as interrupções por periféricos e a interrupção por interrupção externa lá por mudança de estado no pino RB0. Tá? Ligo o módulo, habilito aqui a interrupção também do módulo CCP e ligo o LED. Então agora nós temos aqui o loop principal, né, que é o loop while.
Dentro desse loop while aqui eu vou fazer os testes, né, das flags modo e grava bit. Vou fazer o teste da largura do pulso, né, da duração do pulso. E aí vou fazer a impressão, dependendo da largura do pulso, né, eu vou fazer a impressão aqui dos códigos do controle. Então, dentro do loop while, eu tenho primeiro o teste aqui da flag modo, tá? Enquanto o modo for 0, então significa, lá quem já viu os vídeos anteriores, né? Se não viu, eu recomendo que veja, tá? Todos os vídeos dessa playlist, que daí você vai entender aqui do que eu estou falando. Então, enquanto o modo for igual a 0, ele vai ficar preso nesse loop aqui, certo? E o modo ele é alterado aqui quando eu pressionar o botão do controle, ele vai gerar uma interrupção lá, né? E vai alterar aqui o modo para 1. Mudando o modo para 1, ele cai nesse outro loop aqui, tá? Enquanto a flag grava bit for 0, ele vai ficar preso nesse outro loop aqui. Perfeito? Também aqui, quando eu pressiono um botão, então o controle lá começa a mandar pulsos para o meu receptor de RF. Tá? Esses pulsos vão ser recebidos então, pelo receptor, vão ser detectados pelo módulo CCP do PIC, no modo de captura, certo? E aí ele detectando um pulso, quando ele completa a medida, a medição da largura, né, da duração desse pulso, ele seta essa flag grava bit, então ela vai a 1 e sai fora desse loop aqui, certo? E aí ele cai aqui nos testes da duração do pulso. Então, se o pulso for maior, o valor de pulso for maior do que 1800, lembrando que o clock do nosso do 16F877 aí está em 8 MHz, então eu tenho que dividir isso aí por 4 para ter o ciclo de instrução, né? Então o ciclo de instrução, o período de instrução, de execução de uma instrução é de 500 nanosegundos, que é também o período de incremento do timer 1. Então, o 1800 aqui, se eu multiplicar por 500 nanosegundos, vai dar 900 microsegundos, tá? Então, se o pulso for maior do que 900 microsegundos, significa que eu tenho um bit em nível 0. Então, eu vou zerar a minha flag carry in, tá? E vou chamar a função rotaciona. Agora, o pulso não é maior do que 1800. Então, ele vai fazer o teste se pulso é maior do que 900. 900 significa 450 microsegundos. Se for maior do que 450 microsegundos, certo? Então, significa que eu estou recebendo um bit de nível 1, certo? Então, eu vou setar a minha flag carry in e vou chamar a função rotaciona. Agora, se o pulso não for maior do que 1800, não for maior do que 1900, do que 900, aqui é 900 microsegundos e aqui é 450 microsegundos, né? Não confundir o 1800 com o 900 microsegundos e o 900 com o 450 microsegundos, tá? Aqui são incrementos do timer 1, certo? São incrementos do timer 1 e o timer 1 aqui está incrementando a cada ciclo de instrução, a cada ciclo de máquina, que é 500 nanosegundos. Então, se ele não for maior do que 1800, não for maior do que 900, então ele vai executar essa instrução aqui, esse else aqui,
certo? E aí eu estou chamando uma instrução aqui em assembly, tá? Para poder resetar o meu sistema. Então eu chamo com uma diretiva ASM aqui, significa que essa instrução aqui ela vai ser traduzida pelo computador exatamente como está aqui, certo? Dentro do assembly, então ele vai resetar com essa instrução aqui o meu sistema, porque ele vai desviar para o endereço 0, que é o início do programa em assembly. Se você olhar aqui, né, ele começa no endereço 0, tá? Então ele vai resetar o meu sistema. Então ele passou por esses testes aqui, tá? Então se o pulso for maior do que 1800, ele zera o carry in, rotaciona e sai fora desse if aqui. Se não, ele vai testar se é maior que 900. Se for maior do que 900, ele seta o carry in, tá? Chama, rotaciona e sai fora. Aqui ele vai fazer então o teste do bit 4 da variável código 3, se for igual a 1. Se for igual a 1, então ele vai desligar todas as interrupções e vai imprimir os valores de código 3, 2, 1 e 0 na tela, vai aguardar 400 milissegundos e vai resetar o sistema através dessa instrução em assembly aqui. Tá? Para vocês entenderem aqui, então sempre que o controle terminar de mandar a sequência de bits para o PIC, tá? Obrigatoriamente, se for uma sequência válida, né? Obrigatoriamente o bit 4 da variável código 3 vai ser igual a 1. Tá? Depois de todos os rotacionamentos aqui, ele vai ser igual, todos os deslocamentos, melhor dizendo, né? Ele vai ser igual a 1. Vou passar agora a explicação da função rotaciona. Tá? Antes eu quero dizer que provavelmente deve existir uma forma melhor de fazer essa rotação de bits aqui. Tá? Lembrando que eu estou trabalhando aqui com uma variável de 16 bits. Se eu estivesse trabalhando com uma variável de 8 bits, tá? Uma só, que eu estou trabalhando com 3 variáveis, com 3 registradores, né? Lá no Assembly a gente chama de registradores, aqui no C a gente chama de variáveis, tá? Então eu estou trabalhando com 4 variáveis de 8 bits, tá? Então eu tenho que fazer essa rotação de uma para outra, certo? O bit 7 do código 0 tem que entrar no bit 0 do código 1, o bit 7 do código 1 tem que entrar no bit 0 do código 2 e assim sucessivamente. Tá? Eu tentei trabalhar aqui com uma variável long int, então ela seria de 32 bits, mas o microC não faz a rotação para variáveis de 32 bits. Tá? Provavelmente tem aí alguma outra forma de fazer isso aqui. Eu tive dando até uma pesquisada. Alguma coisa eu vi que dá para fazer com o comando, não é o comando, mas enfim, com estruturas, né? O struct do C. Mas me parece que também iria trabalhar somente com 16 bits, tá? Mas daí eu resolvi não perder muito tempo em descobrir como fazer isso aqui e bolei essa forma aqui. Tá? Então, eu vou, conforme aqui a largura do pulso, né? A duração do pulso, eu vou carregar a minha variável carry in, o meu bit ou a minha flag carry in com 0 ou com 1. Certo? E aqui eu vou fazer o seguinte. Entrou no rotaciona, o carry out, tá? Ele vai ser igual ao valor do bit 7 da variável código 0. Aí eu vou rotacionar o código 0 uma vez para a esquerda. Aí o código 0, o bit 0 do código 0 vai receber o valor de carry in, que eu carreguei aqui, 0 ou 1, certo?
Aí o carry in passa a ter o valor do carry out aqui, porque agora o carry in vai ser para a próxima variável código, certo? Então o processo agora vai se repetindo para as 4 variáveis, tá? O carry out vai receber o bit 7 de código 1, aí eu vou rotacionar o código 1 uma vez para a esquerda, o bit 0 do código 1 vai receber o carry in, lembrando que o carry in aqui, agora, né, ele foi carregado com o carry out aqui nesse grupo de instruções aqui, e o carry out aqui era o bit 7 do código 0. Então, dessa forma, eu faço essa rotação aqui para a esquerda. Beleza? Então, eu vou carregando o bit 0 de cada valor, de cada variável código aqui, com o valor da minha flag carry in, certo? E sempre o carry out, antes de eu fazer as rotações, ele recebe o bit 7 da variável, né? Então o código aqui, o carry out, o bit 7 do código 0, aí depois esse carry out é carregado aqui no código 1, aí o carry out ele recebe o bit 7 do código 1 e assim sucessivamente. Então eu faço essa rotação aqui dos pulsos que eu recebo, né, dos bits que eu recebo do controle, para depois no final eu ter aqui o código do controle, né, distribuído nessas 4 variáveis aqui de 8 bits. E ao final do rotaciona, né, dessa função aqui, eu zero a flag grava bit e retorno aqui para a execução do loop while, né? E aí ele fica preso novamente nesse loop aqui até que a flag grava bit é setada lá nas interrupções. Quem quiser entender aqui bem certo como funciona essa rotação aqui de bits, tá? Então eu aconselho, se você não viu os vídeos anteriores dessa playlist aqui, certo? Eu aconselho que você assista, porque lá eu dou a explicação certinho, inclusive ali com um exemplo dessa rotação de bits aqui. Lá tem a rotina em assembly, né? Os vídeos anteriores são feitos em programação assembly, tá? Então lá eu explico aqui passo a passo, eu explico lá desde o começo como é que funciona a codificação desses controles, tá? Então aqui eu já estou arrematando então a explicação, não estou me aprofundando, né? Porque toda essa explicação já foi dada nos vídeos anteriores, aqui eu só estou demonstrando o mesmo programa dos vídeos anteriores, só que agora em linguagem C, tá? Para quem não gosta muito do Assembly ou não sabe programar em Assembly, então está aqui uma versão em C, tá? E aí você pode também melhorar esse programa aqui, esse código aqui, ele é um ponto de partida, vamos dizer assim, tá? É uma versão, então aí você pode fazer os melhoramentos, as alterações que julgar necessárias, tá? E também, quem quiser entender aqui a comunicação com a tela Nextion, essas funções aqui, tá? Dá uma olhadinha lá no meu canal, na playlist sobre a tela Nextion, lá eu falo tudo sobre a interface da tela Nextion com o PIC, inclusive tem a explicação dessas funções aqui, tanto em C quanto em Assembly, tá? Tudo como é que funciona, tá? Eu dou alguns vídeos lá sobre programação da tela Nextion mesmo, né? E depois as interfaces aí com o microcontrolador PIC. Beleza? Então dá uma olhadinha lá. Eu acho que vale a pena agregar aí esse conhecimento. Passando então agora à explicação das interrupções. Tá? Então, quando o programa inicia, o módulo CCP está configurado para comparação e eu estou com a interrupção externa no pino RB0, tá? Configurada, beleza? Para ocorrer
numa mudança de estado do pino RB0 no primeiro momento pela borda de descida. Então, ocorrendo uma borda de descida no pino RB0, vai haver a interrupção, o programa então desvia para cá, ele vai testar a flag de interrupção do CCP. Se for 1, então houve uma interrupção no CCP, nesse caso não foi, estou testando, ocorreu uma borda de descida e o CCP está em comparação, tá? Então ele não ativa o CCP por borda de subida ou descida, mas sim somente aqui por comparação nesse momento. Então foi CCP, não foi, então ele vai continuar para cá. Se não foi CCP, então ele vai testar a flag de interrupção externa, tá? Foi interrupção externa, no caso foi. Então ele vai executar esse laço aqui do else if, tá? Então ele vai zerar a flag de interrupção externa e vai testar agora se foi borda de descida. No nosso caso foi uma borda de descida. Então ele vai zerar os registradores do timer 1, vai ligar o timer 1 e vai agora alterar para capturar no pino RB0 uma borda de subida e vai setar a flag borda. Beleza? Então, nesse tempo aqui agora o timer 1 está contando. Se ele chegar esses dois registradores aqui ao valor de 18.000, que significam ali 9 milissegundos, ele vai ocorrer uma interrupção do módulo CCP, certo? Mas vamos imaginar que ele não chegou a 18.000 e ocorreu uma borda de subida agora. Então ocorre de novo a interrupção, ele testa se foi uma interrupção do módulo CCP. Não foi, porque foi uma interrupção externa no pino RB0 por borda de subida. Então ele vai testar aqui, essa flag aqui vai estar setada, ou seja, igual a 1. Então ele vai executar o que está aqui nesse else if, vai zerar a flag de interrupção externa, vai testar se o borda é igual a 0, se a flag borda é igual a 0, não é, porque a gente setou ela aqui. Então se não é, ele vai executar o que estiver dentro desse else aqui. O que ele vai fazer? Ele vai desligar o timer 1, vai reconfigurar agora para capturar por borda de descida e vai zerar a flag borda, tá? Então, deu uma borda de subida, tá? Então ele está agora em nível alto. Na próxima borda de descida, ele vai executar essa parte aqui do código novamente. E agora sim, vamos imaginar que eu pressionei o botão. Então, o pino RB0 vai ficar em nível baixo por mais de 9 milissegundos, né? Então, é aquele tempo inicial do controle, que é 10 milissegundos, vamos arredondar, né? Então, ele vai executar isso aqui, essa parte aqui, vai zerar o timer 1, os registradores, vai ligar o timer 1, vai reconfigurar para a borda de subida e vai setar a flag 1, a flag borda. Perfeito? Só que nesse meio tempo agora, os registradores do timer 1 vão chegar ao valor de 18.000, certo? Porque eu pressionei o botão e vai dar aquele tempo de 10 milissegundos em nível baixo, no pino RB0. Então agora sim vai ocorrer a interrupção do módulo CCP no modo de comparação. O programa então vai desviar aqui para as interrupções, ele vai testar a flag do CCP e aqui agora a flag vai estar setada, então ele vai executar essa parte do código que está dentro desse laço if aqui. Agora ele vai testar a flag modo, lembrando que a flag modo ela foi zerada lá no início do programa, nas configurações iniciais, então essa flag, essa condição aqui vai ser verdadeira, tá? O modo está igual a 0.
Então ele vai desligar o LED, vai desligar o timer 1, vai desligar a interrupção externa no pino RB0, porque agora nós não vamos mais trabalhar com a interrupção externa. Agora ele vai desligar a interrupção do módulo CCP. Eu vou reconfigurar o módulo CCP para interrupção por borda de subida. Eu vou limpar a flag de interrupção do módulo CCP. Vou ligar a interrupção do módulo CCP. E vou colocar as minhas flags agora em modo de captura e por borda de subida. Perfeito? Então aqui eu reconfigurei todo o módulo CCP. Certo? Então agora, quando ocorrer uma borda de subida, que vai ser a primeira, lembrando que nós estávamos em nível baixo, certo? No pino RB0 e no pino de entrada do módulo CCP. Agora nós estamos em nível baixo. Deixa eu pegar aqui só para relembrar vocês. Então nós estamos mais ou menos nessa área aqui quando ocorreu a interrupção do módulo CCP. Certo? Então agora a próxima interrupção vai ser nessa borda de subida aqui. Então, vai ocorrer aquela borda de subida que eu acabei de mostrar. Ele vai dar a interrupção novamente no módulo CCP. Então, essa condição é verdadeira. Ele vai executar o que tiver dentro desse laço if aqui. Agora, a flag modo não está mais em 0, ela está em 1. Nós colocamos em 1 aqui. Então, ele vai ignorar essa parte. Se o modo não está em 0, então ele vai estar em 1. Então ele vai testar agora se a flag borda está em 1. E está em 1 porque a gente colocou aqui, foi colocado nessa parte do código aqui, a flag borda foi setada. Então o que ele vai executar essa parte do código aqui, vai zerar os registradores do timer 0, do timer 1, desculpa, vai ligar o timer 1, vai colocar a flag borda com o valor 0. Eu vou desligar a interrupção do módulo CCP, vou reconfigurar agora para captura por borda de descida, vou limpar a flag de interrupção do CCP e vou ligar novamente a interrupção do CCP. Então o que está ocorrendo aqui? Quando ocorreu essa borda de subida aqui, então eu liguei o timer 1 e o timer 1 começou a contar aqui para a gente medir a duração desse pulso aqui. E aí eu reconfigurei para ele ocorrer a nova interrupção do módulo CCP aqui na borda de descida, que é essa borda de descida aqui. Ocorrendo a borda de descida, agora então ocorre de novo uma interrupção do módulo CCP, ele vem aqui para as interrupções, essa condição é verdadeira, então ele vai entrar nesse laço if. Agora essa condição aqui é falsa, porque a gente colocou aqui a flag borda, a gente zerou, foi zerada, então ele vai executar o que estiver nesse else aqui. Lembrando que quando ocorre a interrupção do CCP, aqui, sempre que ocorrer que eu estou no modo de captura e ocorrer a interrupção no módulo CCP, o PIC automaticamente copia os valores que estão nos registradores do timer 1, que são esses dois aqui, tá? Para os registradores do módulo CCP. Tá? Então, quando ocorrer essa interrupção aqui, nessa borda aqui, então nós temos aqui um valor do timer 1, dos registradores do timer 1, que representam a duração desse pulso aqui. E esses valores aqui são automaticamente copiados para os registradores CCP1RH e CCP1RL.
Então vai ocorrer a interrupção, eu vou desligar o timer 1, vou copiar o valor do CCPR1H para o pulso, vou deslocar, lembrando que a variável pulso aqui ela é uma variável do tipo int, então ela tem 16 bits, tá? Vou deslocar o pulso 8, vou fazer uma rotação, né, de 8 bits para a esquerda e vou copiar copiar o valor do CCPR1L para o pulso, tá? Então essa parte aqui, o CCP1RH, ele é copiado primeiramente para os 8 primeiros bits da variável pulso. Aí aqui eu desloco esses 8 bits para os 8 bits mais significativos, né, ou o byte mais significativo. E quando eu faço essa soma aqui, pulso igual a pulso mais o CCPR1L, então eu estou copiando o valor do CCPR1L para os 8 bits menos significativos do pulso. Então, na realidade, eu tenho o CCP1RH e o CCPR1L, desculpa, copiados aqui para a variável pulso. Aí, novamente, eu desligo a interrupção, reconfiguro agora para a borda de subida, limpo a flag do módulo CCP, ligo a interrupção do CCP e reconfiguro as minhas flags, agora colocando borda em 1, modo em 1 e setando a flag grava bit. Tá? E quando eu seto a flag grava bit, aqui no loop while, então ele vai fazer aquelas medições do pulso, né? Vai fazer aquelas comparações dos valores de duração do pulso, vai fazer os cálculos e as rotações pertinentes e mandar os valores para a tela aqui, conforme eu já foi explicado. Com isso, então, chegamos ao fim aqui de mais uma série de experiências com PIC. Tá? Então, foi apresentado os códigos em assembly, tá? Toda a explicação desde o datasheet lá do circuito integrado que vai no controle do portão, tá? Como é que funciona. Foi dado toda a explicação, tá? Então, se você só viu esse vídeo, eu aconselho que veja os outros vídeos dessa série, tá? Tá lá na playlist no meu canal, controle do portão, tá? Aqui eu mostrei uma versão em C, tá, do mesmo sistema. Claro que esse programa aqui pode ser melhorado, pode ser otimizado, tá? Não é uma versão final, e sim uma versão que eu fiz aí para disponibilizar para vocês já terem uma ideia de como ficaria o programa em C. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram aí, dê um like. Eu agradeço a paciência de vocês, a audiência. E até o próximo vídeo, até a próxima série. Valeu!